Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sua escritora. Tem 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos iniciar o livro de Hebreus, Epístolas aos Hebreus, capítulo 1, a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, e ele que resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a punição dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelentes nomes do que eles. Cristo é filho dos anjos, são ministros. Cristo é o filho, os anjos são ministros. Pois o qual dos anjos disse, jamais tu és filho, eu hoje te gerei, outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente introduzi primogênito ao mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, ainda quanto os anjos diz, aquele que seus anjos faz vento, é o ministro labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, cetro de equidade e cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros ainda. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e dos céus, são obra de tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneceis, sim, todos eles envelhecerão. Qual veste, também qual manto enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados, tu, porém, és mesmo, teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais diz, assenta-te à minha direita, até que eu ponha meus inimigos por estrado a teus pés? Não, são todos eles espíritos ministradores, enviando para serviço a favor do que hão de herdar a salvação? O perigo da negligência. Por que esta razão importa-nos que apeguemos mais a firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, se pois tornou firme a palavra falada por meio de anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligiarmos não grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais de prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade? Jesus, coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo, pois não foi os anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que nele te lembraste, o filho do homem que visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, glória e honra, coroaste e construíste sobre as obras de tuas mãos todas as coisas, sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por causa
e por quem todas as coisas existem, conduzindo filhos à glória, aperfeiçoando por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, pois tanto o que significa como os que são significados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele minha confiança e ainda, eis que aqui estou, os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendências de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas tornasse semelhante a irmãos, para que ser misericordioso, fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciações pelos pecados do povo, pois naquilo que se refere mesmo, sofreu, tendo sido tentado e poderoso por socorrer os que não são tentados. Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Por isso, santos que participam da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Por toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu toda a coisa é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, conserva para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, e guardados firmes até o fim, a ousadia, a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como foi provação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: esses sempre eram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteçam haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. A vós afastaste o Deus vivo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo. De fato, guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como foi na provocação. Ora, quais os que têm de ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? É contra quem indignou por 40 anos e foi contra o que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? É contra quem jurou que não encontrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Veja depois que não puderam encontrar por causa da incredulidade a entrada no descanso de Deus pela fé. Temamos, portanto, se, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, se ele aparecer, algum de vós tenha falhado, porque também nos foram anunciadas boas novas, como deu
a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que, por ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus é dito. Assim jurei, na minha ira não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse, no tocante sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciados as boas novas. De novo determino certo dia, hoje falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a voz, não endureçais vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso parto ao povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou as suas obras, como Deus as suas. Esforçando-mo nós, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há